Eu sou o Dr. Alexandre Brandão, sou cirurgião ginecológico do Corpo Clínico da Maternidade Brasília, tenho especialização em laparoscopia ginecológica e endometriose e vim falar um pouco para vocês hoje sobre endometriose. A endometriose ela é uma doença hormônio dependente. Isso significa que os hormônios produzidos pelos ovários vão influenciar no desenvolvimento dessa doença. Ela é cíclica, porque esses hormônios eles são cíclicos ao longo do mês. Ela é uma doença crônica, então ela não é algo que trata e acabou e resolveu como uma gripe, como um resfriado. Ela é ligada ao ciclo menstrual, então na maioria das pacientes sem tratamento ela vai se arrastar até o final da vida em que a mulher menstrua. Então entrando na menopausa teria esse certo controle clínico. E ela é uma doença inflamatória, e esse componente inflamatório da endometriose que causa os principais sintomas que as pacientes têm. E quais são esses sintomas? Os sintomas da endometriose são principalmente, o principal deles, cólica menstrual. Cólica menstrual incapacitante não é normal. Se você deixa de trabalhar, deixa de ir para a escola, deixa de ir para a faculdade, deixa de fazer as suas atividades do dia a dia por causa de cólica, essa cólica tem que ser investigada porque ela não é normal. Outro fator muito importante na endometriose, dor na relação sexual, principalmente dor no fundo da vagina. Não é normal sentir dor na relação. A relação sexual é para ser algo prazeroso, para você sentir prazer. Se está sentindo dor, investigue a dor na relação sexual. A endometriose também pode estar associada à infertilidade. Quase 50% das mulheres com infertilidade têm o diagnóstico de endometriose. Então pensem nisso, investiguem isso nas pacientes que estão com dificuldade para engravidar. A gente dá esse diagnóstico de infertilidade depois de 1 ano tentando. Outros sintomas associados, dor para evacuar, muitas vezes associado à mudança no ritmo intestinal no período menstrual, e dor ao urinar. Sendo que essa dor ao urinar muitas vezes ela pode ser confundida com infecção de urina. Existem muitas pacientes que têm queixa de dor ao urinar no período menstrual e são tratados como pacientes com infecção de urina de repetição. Então o ideal é uma infecção de urina, uma dor ao urinar de repetição, sempre perto do período menstrual, investigue porque pode ser endometriose também. E como tratar a endometriose? As principais formas de tratamento de endometriose são a cirurgia e o tratamento clínico multidisciplinar. A cirurgia da endometriose, a indicação de cirurgia é pacientes com infertilidade, em alguns casos podem fazer fertilização, em outros casos devem fazer a cirurgia. Pacientes com comprometimento de algum órgão, então endometriose causando comprometimento da função do intestino, da bexiga, do ureter, ou até mesmo causando algum tipo de obstrução ou semi-obstrução desses órgãos. Dor na relação sexual que não melhora com tratamento clínico, também é uma indicação de cirurgia. E falha no tratamento clínico, aquela paciente que tenta o tratamento clínico multidisciplinar e não tem melhora dos seus sintomas. Então essas são as indicações de cirurgia. Como é feita a cirurgia? A cirurgia é feita por laparoscopia ou robótica, nunca deve ser feita uma cirurgia aberta, como uma cesariana, com uma incisão abdominal mais ampla. Sempre ou laparoscopia ou robótica. A cirurgia deve ser feita a ressecção de todos os focos de endometriose, não é só a esterectomia, não é só retirar o útero que vai melhorar a cólica. Paciente com endometriose que só retira o útero, mas deixa todos os outros focos da doença, vai continuar ali, ela vai continuar tendo dor. Então é importante fazer uma cirurgia com a ressecção de todos os focos da doença. E o tratamento clínico ele tem 5 critérios principais. Primeiro, é um bloqueio hormonal. A imensa maioria das pacientes com endometriose precisam de tomar medicações hormonais para pararem de menstruar. A segunda é o uso de medicações analgésicas, que devem ser administradas com orientação médica, de acordo com a dor da paciente. Muitas vezes é preferível dar um analgésico, um anti-inflamatório, um antiespasmódico, uma medicação para gases, do que dar uma morfina ou um opioide mais forte. Então tem que ser bem controlada também essas medicações para dor.
O outro ponto do tratamento clínico, e eu gosto de falar, que é cuidar da saúde do corpo da paciente. Isso pode ser feito através de fisioterapia em casos indicados. Algumas pacientes com constipação se beneficiam muito de fisioterapia, outras com dor ao evacuar, outras pacientes com dor na relação sexual e as pacientes que têm a pelve inflamada. Além da fisioterapia, a atividade física em si. A atividade física libera endorfina, a endorfina consegue modular a dor da paciente. Então, é importante a prática de atividade física. Muitas vezes a paciente não consegue por causa da dor. E aí que entra a fisioterapia para diminuir essa inflamação e conseguir levar a paciente a poder praticar atividade física. Além disso, cuidar da saúde alimentar. Então, uma dieta anti-inflamatória, evitando alimentos de difícil digestão, que causam gases, que causam mais dor abdominal, mais distensão das alças intestinais, que vão levar a mais dor a esses pacientes. E por último, cuidar da saúde mental desses pacientes também. É muito importante ter esse cuidado. É muito estressante, é desgastante uma paciente que sente dor todos os meses, que tem dor na relação sexual, que não consegue engravidar, e elas se cobram muito. A sociedade muitas vezes é injusta com essas pacientes ao questionar atestados médicos, a questionar por que aquela paciente não consegue engravidar, e esses questionamentos muitas vezes vêm até de pessoas próximas. Então, ajudar tanto a parte psicológica, ter um apoio com psicólogo, com meditação para essas pacientes é muito importante, e orientar também os familiares dessas pacientes que têm endometriose para entenderem melhor essa doença e ajudarem tanto num suporte psicológico como na realização das outras atividades, como a alimentação adequada, a atividade física, para melhorar o bem-estar desses pacientes. Um último recado para vocês é sobre a questão da pandemia do coronavírus. Nós, no mundo inteiro, estamos vivendo um momento muito delicado, um momento em que devemos ficar em casa, evitar sair, evitar aglomerações, mas em algumas situações nós precisamos continuar os tratamentos clínicos. Inúmeras pacientes precisam manter as consultas, precisam realizar exames e precisam realizar inclusive cirurgias. Nós aqui na Maternidade Brasília, no Hospital Brasília, temos um protocolo de fluxo seguro das pacientes sem coronavírus, pacientes com coronavírus, com uso de álcool gel, espaçamento entre as consultas, uso de EPI em todas as situações que forem possíveis, inclusive em momentos de internação, no consultório, na realização dos exames. Então, precisando, contem com a gente.